Olá, gente! Estou passando aqui hoje para responder uma sugestão de tema de uma seguidora no Instagram que eu conheço muito bem, que é a Adri de João Pessoa, e ela fez essa sugestão em resposta a um post que eu tinha feito. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu tinha feito um post que dizia assim: é porque você sente que ainda não é o momento de praticar dança do ventre. E aí ela me respondeu, inbox: eu quero um post diferente. Por que você sente que a dança do ventre não é mais para você? Eu queria saber. E eu adorei esse tema. Claro que ele é um tema assim muito subjetivo, mas eu vou trazer algumas reflexões sobre esse assunto. Gente, isso é uma pergunta muito complexa e muito difícil de ser respondida, porque na verdade só quem vai poder responder é a própria pessoa que está passando pela situação. Então, vamos supor que pode ser uma questão financeira. Você não tem mais condições de continuar aulas, por exemplo, e aí você se sente excluída financeiramente desse meio, sente que a dança não é mais para você. Então, nesse sentido, qual seria a solução, né? Você procurar lugares que tenham políticas mais inclusivas, cursos de dança que ofereçam bolsas, projetos sociais, plataformas gratuitas. Tem uma aluna que ela veio até mim que, para vocês terem ideia, ela não tinha condições de fazer dança financeiras no momento em que ela se encontrava, mas ela tinha tanta força de vontade que sabe o que ela fez? Vocês não vão acreditar, ela criou um grupo no WhatsApp em que ela se uniu com várias outras meninas que também queriam aprender dança do ventre, mas não sabiam como, não tinham como, e elas ficavam ali conversando entre elas. Eu vi esse vídeo aqui, olha, tentei fazer, e se juntava com as amigas. E eu mesma já fiz isso também em algum momento que eu fazia a aula regular, né, tava começando. Eu também ganhava um salário de estagiário, eu não tinha muito o que fazer. E aí eu só podia pagar aquela aula lá. E eu queria aprender mais, então eu me reunia com colegas e a gente ficava ali todo domingo, todo sábado, treinando para poder tentar se aprofundar mais na dança, porque a gente não podia fazer mais vezes por semana. Então, se a questão é financeira, existem algumas possibilidades, né, de a gente amenizar isso, tá? Agora, se é uma questão de saúde, e vamos supor que você sente que a dança não é mais para você porque você passou por um processo, não sei o que aconteceu com você, né, com a sua saúde, que você não se sente mais capaz como antes, e às vezes é a questão de saúde mental mesmo, uma depressão, tá? Então, a solução é o tratamento e encarar essa fase como algo que faz parte, né? Porque às vezes a gente fica parada e por algum motivo que não foi a nossa força de vontade, isso nos desestimula depois a retornar, porque a gente pensa, nossa, olha o tanto de coisa que eu perdi, eu tô atrasada, né? Nunca mais vou conseguir dançar como antes. Pode ser que você não dance como antes, mas que você dance muito bem, que você emocione, que você surpreenda, que você se surpreenda. Mas o processo de reiniciar, né, é o que a gente teme, é o que a gente não quer encarar. Então, aí veja que o trabalho ele é todo psicológico. E por isso que eu digo que na medida que a gente se aprofunda na atividade física, a gente tem que se aprofundar na nossa mente, né? Por isso que esses mestres de Kung Fu, esse pessoal que faz artes marciais, vai trabalhar tanto a meditação, tanto a mente, porque eu acredito mesmo que precisa haver um equilíbrio. Se a gente só vive nesse mundo físico, no que a gente consegue ver, no que a gente sente, no que é a nossa verdade ali, a gente não consegue muitas vezes enxergar além, né? A gente não consegue ter essa força mental. Então isso pode e deve ser sim treinado, porque ninguém sabe, né, o dia de amanhã. Outro ponto que eu coloquei aqui, que às vezes você não teve nada grave que aconteceu na sua vida, mas você tem aí uma forte autocrítica, uma forte comparação negativa, e isso vai tirando as tuas forças, vai te deixando enfraquecido mentalmente, energeticamente, né? Essa coisa de comparação, de se colocar para baixo. Então,
pode levar até sei lá, uma depressão, não sei. Então, assim, é muito importante que você também cuide desse outro lado, que você consiga sempre olhar para você e se perguntar o que é que eu tenho de especial, o que é que eu tenho de único, de única, né? E você se olhar, criar o hábito. Isso daí é um treino mental, tá, gente? É de você olhar os seus vídeos e você se elogiar. E quando você estiver se pegando naquele pensamento de comparação, aquele pensamento negativo, você se treinar para você pensar coisas positivas sobre você mesmo, ou até não ver o que te gera sensação negativa. Então, isso é inteligência emocional e a gente precisa se treinar desde o início na dança, tá? Outra coisa, às vezes você está se pressionando demais, isso te leva a um cansaço extremo, te leva a um burnout, tá? E aí você sente que a dança não é mais para você porque é demais carregar esse peso. E aí eu te pergunto, né? A dança ela só serve se ela for esse peso, porque ela pode ser algo, como eu disse, algo muito além de se exibir fisicamente, ou de ganhar competições, ou de mostrar que você está cada vez melhor. Eu mesma esse ano teve um momento que eu dei uma pausa assim, eu não vou me superar nesse semestre, cansei. Nesse semestre é o semestre de eu relaxar, de eu dar um tempo para apreciar outras coisas na minha dança, sem ficar me cobrando de evoluir tecnicamente nesse sentido, né? Eu posso evoluir tecnicamente na minha expressividade, na minha respiração, da forma como eu tô aproveitando e curtindo aquilo que eu tô fazendo. Então isso também é evolução. Tem outro ponto que pode gerar desmotivação, que é a questão da representatividade. Hoje em dia, isso tem melhorado, tá? Eu me lembro que quando eu entrei na dança, gente, e não faz nem muito tempo, assim, muita gente achava que tinha que ter cabelo liso e longo pra dançar, porque senão você não ia ser aceita. Não se falava em racismo na dança, gente. E aí, qual é a solução? É você estar em lugares em que você se sinta representada. Você sair de alguma forma, né, nem que seja virtualmente, do meio com que você se relaciona, e ir para o outro meio em que você possa unir forças. E você vai atrás de uma representação, e até de impor mesmo os seus limites e os seus direitos, porque é assim que a gente vai conquistando espaço, né, enquanto sociedade. Aí ainda tem uma outra questão, que é quando você tá se dedicando muito à dança, tendo uma expectativa, e depois você descobre que essa expectativa vem de algo inconsciente seu, de alguma falta na sua vida. E você precisa, às vezes, de uma terapia mesmo, né? Então, para entender que a necessidade de aplausos que você tinha, de repente, pode ser uma falta de uma coisa lá da sua infância que não foi tratada e você encarava isso como algo normal, mas não é. Então, às vezes a gente fica depositando muita expectativa e muita esperança na dança, como se ela fosse tapar os buracos e garantir a nossa felicidade plena. E não é assim, né? Nada em si, né? Nenhuma coisa específica garante a felicidade plena, né? A gente pode ser mais feliz do que a gente era antes de dançar, né? Isso daí é possível sim. Então, por exemplo, quando eu comecei a dançar, eu comecei a me sentir mais feliz. Mas a felicidade é um conjunto de coisas, então tem a ver com seus relacionamentos, tem a ver com o que você pensa sobre você mesma. Então não tá em nenhuma coisa ou nenhuma atividade específica que vai ter que suprir todos os buracos da minha vida. Outro ponto aqui que eu queria falar é, se você tá sentindo que a dança não é mais pra você, então teve um momento que você sentiu que a dança era pra você. O que te fez sentir que a dança era pra você no passado? E uma outra reflexão é o que é que te fez perder o prazer de dançar? Se o que te fez perder o prazer de dançar não é a própria dança, e muitas vezes não é mesmo a própria dança, tá? Então, por que você tá colocando essa carga na dança?
se a culpa não é dela. Dá para entender? Então, na verdade, talvez você tenha que reformular isso se você tem intenção, né, de voltar ou de refletir sobre esse assunto, não sei. Você tem que reformular na sua cabeça o que te motivaria a dançar ou a voltar para a dança do ventre. Talvez você não encontre, talvez você tenha encerrado um ciclo mesmo, ó, encerrei o ciclo da dança do ventre, ela cumpriu uma função, me deixou feliz nesse tempo e agora eu quero explorar outras danças. Então a dança é uma coisa sua, né? É um hobby seu, você teve por um tempo a dança como hobby. Então, de certa forma, você já gosta de dançar, isso é uma coisa que você sabe. Talvez a dança do ventre em si já tenha perdido a novidade, né? Não é mais novidade, eu quero agora ser uma pessoa que gosta disso, né? De conhecer coisas novas. Então, agora eu vou mudar para outro estilo, vou para outro ciclo, outra fase na minha vida com a dança. Pode ser. E agora, para encerrar, vamos falar de duas coisas, de expectativas e de onde você coloca o seu prazer na dança, tá? Para esse vídeo não ficar aqui extremamente longo. Aí vai de você reconhecer se você colocou expectativas em você mesma que você não conseguiu cumprir, isso tem te desmotivado. Se você tinha expectativas com relação ao meio da dança que não foram atendidas e aí você ficou triste, você quis desistir e tal. Ou se você tem expectativas com relação ao público também, como seria a recepção da sua dança e tudo mais. E aí o que acontece? A expectativa, ela ajuda a gente a entender uma coisa. Onde é que a gente vai pisar? Então, se aquela expectativa naquele lugar não foi atendida, tudo bem. Isso te mostrou, por exemplo, quando eu treino e eu começo a ficar... Eu tinha uma fase que eu ficava muito triste mesmo, vendo meus vídeos, eu olhava assim, caramba, não evoluo, não tenho jeito, não sei o que, né? O que será que eu vou fazer agora da minha dança? E aí eu olhava e eu não tinha essa inteligência emocional que eu tenho hoje. Mas aí, hoje quando eu olho assim, sei lá, se eu tiver uma decepção muito grande com a minha dança, eu vou respirar fundo e pensar, peraí, o que é que tá me decepcionando? É isso que eu preciso trabalhar? Será que eu preciso trabalhar mesmo isso? Se esse assunto estiver muito dolorido para mim, ficar insistindo, talvez eu tenha que dar uma respirada desse tema, vou para um outro tema que eu acho mais leve, depois eu retorno. Então eu entendi já que esse tipo de treino que eu fiz, essa metodologia que eu segui, essa forma como eu lidei com as coisas, não foi a forma mais eficaz para eu ter o meu resultado. E a mesma coisa vale para como a forma como você lida com o público, com as pessoas e tudo mais. Então, você vai entender que aquele caminho ali foi um aprendizado, foi um caminho que te desmotivou e que não deu o resultado que você esperava e você vai por outro caminho. Então, a expectativa, quando ela não é atendida, ela se transforma em aprendizado. E aí a questão do prazer de dançar. Como é que a gente vai resgatar esse prazer de dançar? Eu costumo pensar que a gente precisa, como se fosse assim, de um propósito para nossa dança. Eu não gosto nem de falar a palavra propósito, mas de uma razão, uma motivação para nossa dança. Uma coisa que me motiva bastante é o autoconhecimento, é descobrir o que eu sou capaz de fazer, me alegrar quando eu vejo, eita caramba, eu consegui fazer aquele movimento, então isso me alegra. Ou então, nossa, eu estava improvisando, eu não imaginava que eu fosse por esse caminho, isso daí me surpreendeu, isso me anima. Ou então eu tô fazendo uma aula, eu descobri que eu não sabia essa técnica tal, nossa, que legal, isso daí eu ainda não conhecia. Então quando eu descubro uma coisa nova sobre mim, sobre a dança, sobre a música, isso me motiva. Então é uma razão que tá ali intrínseca à dança e com a qual eu sei que eu nunca vou me decepcionar, porque sempre vai ter coisa para descobrir. Então é isso que talvez você tenha que pensar, né? Se você
tem refletido sobre essa questão, pode ser uma outra coisa pra gente pensar, que é onde eu tô fincando a estaca da minha dança, da minha alegria de dançar. Eu tô fincando ela num lugar seguro. O que me dá prazer na dança? Será que pode ser que você descubra que a razão pela qual você começou a dançar, e acontece isso, tá? Tipo, a aluna iniciante chegou e eu queria dançar apenas para me exibir para o ex. Sei lá, e aí essa é uma estaca que não vai fincar, é uma coisa que quando ela perceber, quando ela sair dessa coisa de focar no ex e já partir para outra, a dança não vai mais fazer sentido para ela. Então, se você tem a intenção de continuar na dança, você tem que pensar nisso. Ou se você tem a intenção de continuar em outra dança, em outro hobby, em outra atividade. Então, faça a atividade pela atividade, encontre o prazer na atividade em si. E entenda qual é a forma que você se estimula para fazer aquilo. O que te dá energia para poder vivenciar aquilo. Acredito que esse vídeo, né, pode ter trazido já muitas reflexões. E eu queria que você comentasse aqui, né, o que você achou dele, o que você acha sobre esse assunto, tá? Beijo, até mais!